Fome, escassez de alimento. Olá pessoal, graça e paz, eu sou Rosemary Martins, tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma preocupação que todos nós temos. Será que em algum momento vai haver uma dificuldade, uma fome tão grande como já houve no passado, em alguns momentos da história? Será que isso vai se repetir novamente? O que nós vemos hoje é que o clima está realmente muito intenso, extremamente frio, extremamente quente, muita seca. Nós vemos alguns problemas para que a gente possa estar realmente um pouco preocupado, né? O clima extremo está afetando sim a lavoura. Inclusive, eu estava vendo nos jornais que o café, entre outros, o milho, está sendo fortemente afetado pelo frio aqui no sul. E isso faz com que o alimento venha a encarecer. Também por conta das exportações, né? A gente acaba aqui pagando mais caro pelo alimento. E essa falta de alimento, essa falta de oferta, né? Faz com que suba os preços. E as coisas estão subindo muito. Os alimentos estão realmente muito caros. Está subindo cada vez mais. Houve uma época até que o arroz, as pessoas estavam desesperadas porque o arroz tinha subido absurdamente, assim, tinha lugares que tinha pessoas pagando 30 e poucos reais o pacote de arroz. Então, assim, quem tinha uma reserva em casa, né, quem pôde fazer uma reserva em casa, não precisou ficar com medo de passar a necessidade do arroz, ou por não ter no mercado, ou porque está muito caro, ou ter que pagar um pouco a mais para tê-lo, né? Então, é bom a gente sempre estar precavido quanto a isso, né? Se a gente percebe que está vindo uma dificuldade de demanda, de oferta, né? Uma dificuldade de oferta de determinado item, a gente tem que fazer um estoquezinho, né? Para que se ele vier a ficar muito caro, a gente não venha a ser privado de tê-lo em casa, porque pode comprometer a renda, né? Que já estava no orçamento, aquele valor que estava acostumado a pagar. Então, isso é importante a gente estar atento, né? Os preços dos alimentos, ver o que vai subir, o que pode subir, né? Quem tem condições, eu sou adepta de fazer reserva de alimento, embora eu não faça, porque meu marido acha que não tem necessidade. Eu penso que é necessário a gente estar preparado, né? Então, quem puder sempre ter a mais, um pacote de arroz a mais em casa, sempre repondo ali, feijão, tendo alimento assim, para um mês, se precisar, né? Para o mês todo, se precisar, tá ali a reserva. Então, isso é interessante. Mas, além disso, mais que isso, né? A gente tem que ter a nossa confiança, né? No nosso Senhor, né? Que é Ele que vem suprir a nossa necessidade, na dificuldade. Ele pode nos pegar pela mão e nos levar onde tem o maná, né? Às vezes a gente tem essa preocupação excessiva, eu me peguei muitas vezes com isso, embora não tenha motivos para isso, mas a gente que tem uma visão mais espiritual, a gente sabe que a gente está estreitando-se para um tempo de dificuldade. A gente está vivendo os dias bíblicos, proféticos, né? Então isso faz com que a gente queira estar mais preparado possível para passar por esse período. Principalmente a gente que tem filhos, né? A gente tem medo dos acontecimentos nos pegarem de surpresa. Então, assim, mas além dessa preocupação, a gente tem que estar preparado espiritualmente. Estar preparado espiritualmente, por quê? Porque é isso que vai nos trazer paz, vai nos trazer contentamento, né? Como o Elias, né? Elias, ele foi suprido pelo Senhor, né? Na época do rei Acabe, que era um rei idólatra, né? Que transgrediu contra o Senhor continuamente, ele era um homem que desagradava muito a Deus. Então, Elias foi usado para profetizar, né? Em nome do Senhor, dizendo que naquela terra veio uma seca muito grande e fome, né? E aí Deus pediu que Elias se retirasse daquele local, né? E fosse para junto de um rio, ali num riacho, que ele enviaria corvos ali para levar carne e pão e iria alimentá-lo por um período durante esse tempo de dificuldade. Então, assim, a confiança de Elias no Senhor fez com que ele nem
pensasse duas vezes, né? Ele simplesmente pegou e foi. E ele foi suprido durante esse período de seca, de escassez, de fome naquela terra, né? Então, assim, ele ficou por esse tempo, e essa passagem está ali em 1 Reis 17, 2. O Senhor disse: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei os corvos que ali mesmo te sustentem. Então, olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda, né, de Deus, essa provisão no tempo, né, da dificuldade. Mas Elias era, assim, um homem que ele buscava muito a Deus, ele era um homem de obediência, era um profeta que Deus o levou para si, de tão especial que ele era para Deus. Então, assim, a gente tem que buscar ser essa pessoa, essa confiança, a gente depositar no nosso Senhor, né? Além da preparação física, a gente tem que se preparar espiritualmente para as coisas, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então, o que aconteceu? Elias ficou ali esse período, o rio secou devido à seca muito grande naquele lugar, e Deus o ordenou que saísse dali, né, e fosse para Serepta. Então, o que acontece? Olha que coisa linda que Deus diz aqui. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus já havia falado com a viúva, o coração dela, Deus já havia preparado para que ela recebesse e acolhesse Elias, porque Deus já havia ordenado. Então é assim, quando a gente precisa, Deus sempre envia o socorro, envia uma resposta, envia quem possa nos amparar, se a gente estiver com a nossa confiança firmada nele, se a gente estiver buscando nele a resposta, né? Então ele vem suprindo toda essa dificuldade. E ele vem preparando pessoas para abençoar, pessoas para ajudar naquele momento que a dificuldade venha nos apanhar de surpresa. Então, assim, que a gente tenha essa confiança, depositar essa confiança no Senhor, como Elias fez. Então, foi assim que aconteceu. Ele chegou até lá, ele pediu água para ela levou água, e ele pediu um pedaço de pão, um punhado de pão. E ela falou: meu Senhor, como Deus vive, o que eu tenho é um punhado de azeite, um pouco de farinha, para preparar um pão para eu comer e meu filho e para morrermos. Tipo, ela já tinha, né, sem esperança. Ela ia comer e o filho dela ia comer e eles iriam esperar a morte. Então Elias falou: prepare o pão, traga o primeiro pedaço para mim, e certamente não faltará pão até que a seca passe em sua casa. E foi isso que aconteceu. Ela foi obediente, né? Ela foi lá e preparou e levou o pedaço para ele. E não faltou alimento em sua mesa, não faltou alimento em sua casa até que a seca passasse. Então, a gente tem essa preocupação, a gente vê nos noticiários, né, que a safra está sendo atingida, que o clima está extremo, a seca está grande, a falta de água, toda essa dificuldade, que a gente pensa até quando, né, vai ter recursos para todo mundo. Mas assim, a gente tem que se preparar sim, quem puder, com certeza. É muito bom estar preparado para o dia mau, é muito bom estar preparado, como José fez, né, quando houve a grande fome no Egito. É bom que a gente possa ajudar quem necessitar, a gente ter a mais para poder abençoar vidas de outras pessoas, mas que também a gente possa ter a nossa confiança afirmada no Senhor, naquilo que Ele pode nos proporcionar e o socorro que Ele pode nos dar no momento da dificuldade. Então, essa confiança, né, tem até uma parábola do alpinista, não sei se vocês já ouviram a palavra do alpinista, dessa parábola. Tinha um alpinista que ele queria muito chegar ao topo de uma montanha, e ele queria ir sozinho, sem os seus companheiros. Ele se preparou por anos, ele se preparou muito para isso. E ele começou a ir e ele não conseguiu, entardeceu, escureceu e ele não conseguiu completar o topo, mas ele também não se preparou para acampar. E naquela escuridão toda, de repente, ele resbalou e começou a cair, despenhadeiro abaixo, começou a cair. E veio a sua mente, toda a sua vida, tudo aquilo que ele tinha feito e tudo mais. Ele falou: vou morrer. Aí ele pediu a Deus, né, por socorro, né? Ele falou: Senhor,
me ajude, não me deixe perecer nesse lugar, venha ao meu socorro e tal, né? Ele fez uma oração a Deus ali, e de repente ele sentiu um solavanco e ele foi preso por a corda, ali naquela escuridão toda, né? E Deus falou ao coração dele: você realmente confia em mim? Você realmente vai me ouvir? Você confia, você acredita em mim? Você confia na minha palavra? E ele disse que sim. Então Deus falou: corte a corda. Ele imediatamente se segurou na corda com mais força ainda, né? Mas Senhor, e ele questionou, e ele não soltou da corda. Quando amanheceu o dia, encontraram ele agarrado à corda, congelado por conta do frio, por hipotermia, a 1 metro do chão. Então, se ele tivesse cortado a corda, ele teria sobrevivido. Então, é essa nossa confiança que a gente tem que ter, né? Quando o Senhor falar assim, vai-te daqui para lá, chegue em tal lugar, lá eu irei te suprir, lá eu irei te abençoar, ali eu não deixarei faltar. É essa dependência, né? Essa confiança, essa fé que está depositada em Deus, que nós temos que ter todos os dias, né? Alimentar-se da palavra, alimentar-se das promessas e não nos deixar abater por aquilo que a gente vê, por aquilo que está batendo na nossa porta. Cada dia as coisas realmente estão se estreitando bastante, né? Mas a gente tem que manter a nossa confiança no Senhor, que é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem a resposta certa e vem suprir a nossa necessidade no momento da dificuldade. Amém? Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Obrigada para você que ficou até o final.